está um pouco longe, está um pouco distante, falta aí talvez uns 6 anos, 7 anos, para vocês pensarem em vestibular, para vocês pensarem em Enem, né? Mas essa hora vai chegar. E até que essa hora chegue, a nossa intenção como professor é facilitar, viabilizar para o aluno conhecer maneiras de interpretar as questões. Então, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero que vocês interpretem aqui algumas afirmativas que vocês vão levar em consideração aquilo que vocês têm de respaldo, que é a questão das imagens. Geralmente isso acontece nas folhas aí, nas provas do Enem, né? Ou os vestibulares que tem aí as múltiplas escolhas. Aqui é bem simples, você vai ter que responder só verdadeiro ou falso, né? Se fosse no Enem, você teria aí 5 múltiplas escolhas, né? Para você poder fazer a assinalação da sua resposta correta. Eu acho que é mais difícil, né? Quando tem prova assim de marcar, eu acho mais difícil, porque você pode se confundir com as respostas. Aqui não, bem simples. Você vai utilizar como fonte de recurso aí de consulta a unidade 8, né? Formas de relevo. Então, se você já quiser pegar aí o seu livro, para você já consultar ele, né? Para você já saber sobre o que a gente está falando, você vai abrir o seu livro aí na página 52, tá bom? Do seu livro. A partir da página 52, a gente está tendo aí formas de relevo, que é o nosso último capítulo do livro que a gente vai revisar agora, tá bom? Então, você não precisa responder no chat, você pode abrir o microfone e falar. Eu vou fazer algumas instigações, eu vou dizer assim, por que você acha isso? Né? Então, cuidado, não caia na minha lábia, mantenha-se firme na resposta que você acredita ser a correta. Tá certo, pessoal? Ok. Senão eu engambelo vocês mesmo. Então, vamos lá, vai começar aqui, ó, o quiz de revisão. O tema é tipos de relevo, tá? Espero que você esteja conseguindo ver aí bem, tá bom? Enquanto eu falo com você, eu vou estar... Que página é que eu me esqueci? Que página é o quê? Que página é que eu me esqueci? É a página 52. Tá. Tá bom? Deixa eu só entrar aqui no Vou Meet. comer aqui meu sorvete, mas só pode continuar que eu tô prestando atenção, viu? Tá bom. Deixa eu só ver aqui uma coisa, que eu vou precisar utilizar o outro celular para gravar aqui a aulinha. Então, eu vou liberar esse. É porque quando eu vou botar o microfone pra mim falar, tá demorando, tá travando, e eu tenho que deixar puxado porque tá com obra aqui em casa e eu não quero atrapalhar quem tá fazendo. Certo, você faz assim, você deixa o microfone desligado, né? E aí você utiliza o microfone para responder se quando você achar que tá certo, quando você achar que tá errado. Tá bom? Certinho? Eu saí, por que eu saí? Meu pai do céu. Meu Deus do céu, sei não, viu? Quando a gente pensa que a gente tá com tudo organizado. Entrei de novo? Entrei. Ai, gente, Liana tá tão bonitinha de chapéu. Quem? Liana. Agora ela tirou. Não deu nem tempo de eu ver. Eu gosto. Eu já disse pra você, né, Liana? Eu usava muito boné. Não é nem boné, né? Eu usava boina mesmo, igual você gosta. Usava muito, mas muito, mas muito. Eu acho tão charmoso. Sério, eu acho charmoso a mulher usar boina. É assim, a menina jovem, né? Maracujá com chocolate. A menina jovem, porque eu... Maracujá com chocolate, babies. Quem pode, pode. Então, ó, vamos lá, vamos se ater aqui ao nosso quiz, tá bom? Então, tá aqui, ó, quiz de revisão, tipos de relevo. A gente vai ler, então, aqui a questão, a primeira questão, que é o primeiro desafio de vocês. Tudo que vocês têm que me dizer se é verdadeiro ou falso, tá certo? Então, tá aqui a questão 1, ó. Preste bem atenção. A referência para medir as altitudes de relevo... É na página 52. É, a partir da 52. Ok. Tá? É a partir daí pra frente, tá? Não é
uma pergunta específica da página 52. É a partir daí, tá bom? Então tá aqui, ó. A referência para medir as altitudes do relevo é o nível médio do cume das montanhas. Isso é verdadeiro ou falso? Fake news. Tem certeza? Falso. Tem certeza disso? Puramente fake. Falso, Puramente falso, com certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu posso dizer por quê. Por que Mas que eu não é? posso Por que que é? dizer. Posso falar? Sim. Porque a gente mede em relação ao nível médio do mar. E, por exemplo, se uma montanha tem, sei lá, 5.000 metros, é porque ela está 5.000 metros acima do nível médio do mar. Então eu posso considerar que a tua resposta está correta, sem dúvida. É isso? Você não tem dúvida nenhuma dessa resposta, você não quer analisar. Não tenha dúvida, essa alternativa aí é falsa. Você viu? Não quero analisar, tá? Olha, você viu a situação? Rapaz, tá resoluto, uma firme resolução no coração, né? Alguém discorda? Tem alguém aqui que não concorda com o Paulo? Não. Todo mundo concorda? Sim. Tá bom, então. Todo mundo concorda. Então tá bom. Então agora a gente vai revelar a resposta. Tá bom? Então vamos lá. Vamos em 3, 2, 1. Vamos ver se a resposta está correta ou se ela está falsa. Falsa. Muito bem. Então, realmente, a referência para medir as altitudes do relevo não é o nível médio do cume da montanha. A gente não mede pela altura da montanha, de forma nenhuma. A gente mede o quê? Pelo nível médio dos mares. Tá certo? Isso, parabéns para vocês, viu? E olha aqui onde a gente consegue ouvir e prestar atenção nessa resposta. Página 53 do livro diz que a referência que a gente utiliza para medir a altitude do relevo é o nível médio dos mares, ou seja, é o nível do mar que a gente vai utilizar como, vamos dizer assim, um nível, né? O nível da gente fazer a medida da altura do relevo é o mar, ok? Muito bem, vai marcando aí as respostas, tá bom? Vai marcando aí as respostas. Eu vou colocar aqui a resposta no grupo. Aqui, pronto. A próxima questão, então, que a gente vai referenciar aqui, ó. Nós já vamos colocar aqui para vocês verem. Tá aqui, pessoal, a questão 2. Bom, planície. Planície é uma unidade de relevo caracterizada por possuir paisagens geralmente planas, pouco acidentadas e localizadas em regiões com baixas altitudes, estando geralmente próximas ao nível do mar. Essa afirmação para você é verdadeira ou falso? Verdadeiro. Eu acho que é verdadeiro. Verdadeiro? Verdadeiro. Alguém discorda? Verdade. E planície é totalmente plano. Temos aqui uma notícia verdadeira. Verdadeiro. Todo mundo tá dizendo que é verdadeiro no chat também. Então a maioria de vocês está dizendo que é verdade. Sim. É isso? Sim. É, né? É o que eu acho. Então eu vou dar um tempinho aí para vocês analisarem melhor isso aí, hein? Não é melhor analisar, não? Depois de 5 minutos pra gente analisar. Hã? Eu tô na página. É na página 54, né, tia? É, da 52 para frente. Aí eu não posso dizer onde é que tá a resposta, não. Você analisa aí a questão 2, ó. Observa bem, ó. Planície. Lembre-se, olha a frase, a afirmação, né? E olha aí em relação com a imagem que tá do lado. Isso aí serve para te ajudar. Planície é uma unidade de relevo
caracterizada por possuir paisagens geralmente planas, pouco acidentadas e localizada em regiões com baixas altitudes, estando geralmente próximas ao nível do mar. Né? Então Eu agora acho Eu ainda acho que é Porque verdadeiro. eu dei uma lida que eu acho que é verdadeira. é Deu uma lida pra mim na página. Eu acho não, eu tenho certeza. certeza. Mas Paulo hoje tá arrebentando, hein, Paulo? Certeza absoluta. Certeza absoluta. Também Só tem quase a mesma vamos coisa lá que eu... se essa for falsa. Mas ó, aqui na página 54 Fala diz tá que doente, acho que falta. Gente, deixa a Liana falar. A Liana já encontrou a resposta ali para vocês. Então, já que ninguém tem mais sombra de dúvida, o que a gente vai fazer? A gente vai ver então aqui a resposta, tá bom? Então vamos lá. Em 3, 2, 1. Tananã! A resposta da questão 2 é verdadeira. Muito bem. Por que é verdadeira? Tá aqui, ó, na sua página 54 do livro. As planícies, elas são verdadeira. superfícies planas, de baixa altitude, né? Elas são resultantes do processo de sedimentação, ou seja, o que é sedimentação? É quando vai acumulando, né? Assim, as partículas, né, que foram sendo quebradas, retiradas, né, ou passadas aí por erosão aí na questão das rochas, elas vão se tornando sedimentos que vão se acumulando. Ou elas podem ser por origem da força dos rios, ou pela força do gelo, ou pela força dos lagos, ou pela força do mar. Então a gente vai tendo aí as planícies sendo formadas, né? Aqui a gente tem a planície litorânea de Itajaí, em Santa Catarina. Olha aí que legal. Vocês estão indo bem, hein, gente? Eu tô gostando de ver. E eu tô fazendo assim de tudo, vocês estão entendendo? Tô fazendo de tudo para vocês observarem aí, né? As respostas de uma maneira correta, né? Tô fazendo de tudo para vocês observarem 2 vezes. A gente vai entrar agora na questão 3 já. Tá vendo, ó? Aqui na questão 3 do nosso quiz tá assim, ó. Depressões estão relacionadas ao nível altimétrico, que significa altitude, em que se encontram, costumam estar rebaixadas em relação às áreas que as limitam, podendo ser encontradas também abaixo do nível do mar. A sua superfície, apesar de plana, apresenta irregularidades, sendo, portanto, bastante acidentado e com inclinações. Esse tipo de paisagem é modelado por meio de processos de desgaste provocados por agentes erosivos que modelam o relevo. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Mas aí você está fazendo uma pergunta. Eu vi na página 54. Eu posso explicar? Verdadeiro. Alguém quer explicar? Alguém quer explicar? Pode explicar. Eu te disse. Pode explicar. Posso? Pode. Porque, por coincidência, a minha prima, ela é arquiteta, ela tem mapas de vários lugares aqui. E ela tem um mapa do Ceará. E quando eu fui olhar a região de Tabuleiro do Norte, eu vi que a gente está na depressão do São Francisco. Ou seja, a Tabuleiro está situada numa região de depressão, porque nós estamos rebaixados em relação às serras que circulam a nossa cidade. Exatamente, muito bem. Que, rapaz, eu vou pedir minhas contas, não preciso de professor de geografia mais não. A gente tem um professor de geografia aqui, não é? Exatamente. Então, o que a gente vai fazer agora, né? Agora a gente vai ver a resposta, né? Lembrando uma coisa, eu vou dizer aqui para vocês, ó, fiquem atentos. Porque a partir deste momento, a qualquer instante, a qualquer hora, a palavra misteriosa ela irá aparecer. E você vai ter aí que printar a tela ou mandar para mim no meu privado no final da aula aí qual foi a palavra-chave que você presenciou aí na minha aula. Se eu não consigo printar a tela, eu posso mandar um áudio dizendo qual foi? Pode mandar um áudio, pode mandar escrito, não tem problema.
Tá bom? Mas ela vai aparecer a partir deste momento aqui. Tá bom? A partir deste momento, qualquer hora, qualquer instante, a palavra-chave pode aparecer. Se você não prestar atenção, você não vai conseguir ver a palavra-chave e não vai conseguir enviar para mim. Tá bom? Atenção para a nossa resposta em 3, 2, 1. E o telefone começou a tocar agora aqui em casa. E ela é verdadeira. Muito bem. Paulo, parabéns pela explicação. Foi sensacional. A gente tem aqui, ó, na página 54, a explicação, né? E tá aqui, ó, as depressões são áreas rebaixadas em relação ao relevo circundante, sim. A sua origem pode estar ligada a processos de erosão ou afundamentos provocados por falhamentos. E a gente pode classificar como 2 tipos de depressões. Depressão absoluta, que são as áreas mais baixas que o nível do mar, né? Como, por exemplo, o Mar Morto, que está aí na foto. Ou depressões relativas, que são formadas por processos de erosão, que vão apresentar áreas mais baixas do que a do relevo à sua volta. Como é o nosso caso, né? A explicação que o Paulo ele deu foi, assim, muito fantástica, que mostra que o Vale do Jaguaribe é uma depressão relativa, porque nós estamos realmente colocados na parte mais baixa, né, do que o nosso entorno, ok? E aí, como é que vocês estão indo nesse quiz? Aí tá todo mundo acertando? Sim. Por enquanto, Sim. Tá querendo te perguntar se eu posso ir com ela 3 horas, ir com ela e tia Neide lá na rua. Então, e a Sara, você já falou com ela? Ela vem aqui que hora? Ela disse que vem umas 3 horas, 4. Então você fala pra ela, você pega o telefone da Toinha. Ui, o cogumelo. Você pega o telefone da Toinha, você fala assim, tia Toinha, eu vou precisar sair agora, tá bom? Quando eu voltar, eu ligo pra senhora pra dizer que eu tô em casa e aí a senhora me manda a Sara pra eu brincar com ela um pouquinho. Aí vocês andam de patins aqui dentro. Tá? Eu boto a mesa lá pro fundo e a gente deixa a sala livre para vocês andarem de patins. Pode ser. Tá bom? Então faz assim, ó. Você liga pra Toinha, não sai sem falar com Toinha, porque você chamou Sara para vir aqui hoje. Aí você fala para ela, fala assim, tia Toinha, fala pra Sara que eu vou precisar sair agora, mas assim que eu voltar, eu ligo para você avisando. Aí você vai se ajeitar. Você vai ter que descoisar no celular. Tá, descoisar o celular, tá. Aí, olha, deixa eu descoisar o celular. Aí, você se ajeita e, pelo amor de São Jesus, libertinho daquela cruz, todo poderoso nosso Senhor da Glória. Não dê trabalho na rua. Não. Pelo amor de Deus. Não tá ligado. Eles estão me escutando, vocês não estão me escutando tudo que eu tô falando? sim. Aí, ó, dando aula em casa. Então, ó, não dê trabalho pra ninguém na rua. Não dê trabalho. Se você der trabalho, quando chegar em casa, a vara vai cantar. É o amor. Não é a vara, não. É o amor. É o amor, né? Ah, a vara mudou de nome? A vara chama amor agora? Não é. Ó, eu só liguei pra tu falar com Toinha, não é pra ficar no celular, Tá não. em casa, vocês conversam. Quem? Eu não converso não, meu filho, eu corrijo mesmo, porque o negócio aqui é assim. Tia, Ela já chegar em casa, vocês Enquanto ela ainda da vida. Ai, tia. caramba. Oi, Tia, oi. A palavra você que vai mostrar, né? Eu? E se ela aparecer aí? Eu vou mostrar? Ela pode aparecer a qualquer momento. Tia. Oi. Tirar uma câmera de Que palavra é essa? Porque não sabe que palavra é essa, não. Ela tá perguntando aqui no chat. Que palavra é essa? Ela vai aparecer aqui nos slides, tá bom? Vamos ver agora a questão 4, tá certo? Vocês estão indo muito bem, parabéns a todos. Questão 4. Em geral, é possível definir montanhas como elevações com mais de 3.000 metros de altura em relação ao terreno do seu entorno. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Acho que é verdadeiro. Ixi, já tem divisões aqui de resposta. Eu posso falar porque eu acho que é falso? Por que é falso? Porque no livro aqui, ó, onde tá falando das montanhas, tá falando que 500
altura em relação ao terreno, isso é... Alguém concorda? Alguém discorda? Eu acho que é verdadeiro, tia. Eu acho que é falso. É verdadeiro, verdadeiro. Eu acho que é verdadeiro. Pode. Eu acho que é falso. Falso. Eu acho que é falso, porque assim como a Poliana disse no livro, está dizendo que ela se suceder são mais de 300 metros. E além disso, a montanha mais alta do Brasil nem tem 3 mil metros. E ela ainda assim é considerada uma montanha, sim. Então, por isso eu acho que é falso. Também acho, tia. Eu vi agora aqui. Qual é o erro? Tá vendo? Eu vou pedir as contas, porque eu já tenho vários professores de geografia aqui que já compreenderam bem o assunto. Que bom que vocês compreenderam. Então, em vista de tantos detalhes que vocês já fizeram as observações aqui, a gente chega à conclusão de que a resposta é falsa. Verdade, não são 3 mil metros, porque como o Paulo mesmo disse, as montanhas que a gente tem aqui no Brasil nem chegam a 3 mil metros, né, de altitude. Então são 300 metros, a partir de 300 metros de altura, né, em relação ao seu entorno, nós já podemos considerar aqui as altitudes como montanhas, como diz aqui o seu texto na página 55. Mas, essa foto aí que você está mostrando no slide passado era bonita. Bonita, olha aqui. Opa, o que houve? O que eu fiz? Não. O que aconteceu aqui? A tia estragou o slide. Só porque eu queria ver a imagem. Peraí, deixa eu ver se eu chego aqui. A gente quer ver a montanha. Aqui, olha aqui a montanha, que montanha bonita. Essa aqui é a montanha, hein? Olha, é show, hein? Pronto, a gente tá aqui, né? Para sozinha com a montanha. Considerar 3 tipos de relevo. Peraí que a gente já chega já nessa parte. Deixa eu só fazer a explicação aqui das montanhas, né? Então tá aqui assim, ó. A gente consegue perceber que a gente pode definir as montanhas a partir de 300 metros de altitude em relação ao seu entorno. E a gente também precisa entender que o conjunto dessas montanhas, quando existem várias montanhas juntas, a gente pode chamar de cordilheira ou de cadeia. Então, as grandes cadeias montanhosas, elas são conhecidas como dobramentos modernos. E a gente sabe isso por quê? Porque elas se formaram na era cenozoica, na era geológica mais recente da história da Terra. O Monte Everest, por exemplo, ele fica na Cordilheira do Himalaia, na Ásia. É o ponto mais elevado da Terra, segundo o que nós estudamos nas últimas aulas, porque ele possui 8.800 metros de altitude, além das montanhas ao seu entorno. Só que é o seguinte, como a gente mesmo percebeu, ela não é a montanha mais alta do planeta, porque existe um outro monte, onde a grande maioria da sua parte está submerso, né, pelo mar, mas a parte que está além do nível do mar, que é a que a gente considera a altura das montanhas, a base do nível do mar é o nosso nível de medição, então ela atinge 7 mil metros, ou seja, fica abaixo aí do nosso Monte Everest. Então, no Brasil, as montanhas têm altitudes menos elevadas, porque o terreno, né, o relevo do Brasil, ele não é tão acidentado, certo? Então a gente tem como relevo principais, né, os relevos principais no Brasil são planaltos, planícies e depressões, certo? As montanhas do Brasil vão apresentar o topo, né, o cume do monte mais arredondados, né? E já estão sobre a ação do intemperismo. Aqui nessa imagem é uma foto da Serra do Mar, no Pico do Paraná, né? A gente consegue perceber que as montanhas no Brasil não são tão pontiagudas quanto a que a gente viu aqui, ó. As montanhas do Brasil não são dessa forma, mas elas são mais arredondadas, como a gente está vendo na imagem, tá certo? Menos perigosas. Menos perigosas, com certeza. Menos perigosas. Vocês estão gostando do quiz? Estão curtindo? Lembrem-se, cuidado com a palavra-chave. Ela aparece e desaparece a qualquer momento. Fiquem atentos.
No quiz ou tá gravando a senhora? Não, ela tá no quiz. Tá bom? Vixe, Vamos Maria. para a próxima questão, então, que é a pergunta de número 5, tá certo? A pergunta de número 5, ela vem aí, e a gente vai ver agora a sua definição, tá certo? É a de número 5? É a de número 5, muito bem. Então tá aqui. Questão número 5, planaltos são unidades de relevo relativamente planas e localizadas em regiões de altitudes elevadas. Geralmente se situam acima de 300 metros do nível do mar e são limitados em um dos seus lados por uma superfície rebaixada. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Deixa eu ler de novo. Lê de novo. Acho que é que eu não entendi assim, né? Então, planaltos são unidades de relevo relativamente planas e localizadas em regiões de altitudes elevadas. Geralmente se situam acima de 300 metros do nível do mar e são limitados em um dos seus lados por uma superfície rebaixada. Vocês acham que essas afirmações aqui são verdadeiras ou falsas? Você colocou coisa que não tem no livro. É a definição, né, que a gente quer que vocês tenham na mente. Então, eu acho que é falso. Falsa? Acho que é falso também. Também. Eu tô pensando ainda. Olha a imagem, Eu acho que é verdadeiro. olha a imagem e olha a frase. Que pra mim tá aparecendo nada. Agora apareceu. Pronto. É falso. É falsa? Eu acho que é falso. Eu acho. Segundo o que vocês estudaram, segundo o que vocês têm de consulta aí pelo livro, e segundo a imagem que está aparecendo aqui, vocês conseguem conjecturar essa resposta aí como verdadeira ou falsa? Falso. Muito difícil, tia, mas só acho que é verdadeira. Verdadeira? Bom, as respostas estão bem divididas sobre essa afirmativa aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer a resposta para vocês e verificar se é verdade ou se é falsidade. Então, em 3, 2, 1, vou mostrar a resposta. Pode? Pode. Eu acho que É verdadeiro. falar. Por que é verdadeiro, gente? Porque é isso mesmo, ó. O planalto, ele é uma unidade de relevo mais ou menos plana, né? E tem algumas partes que são mais elevadas, né? E geralmente elas vão estar a 300 metros acima do nível do mar, né? E uma parte delas realmente é rebaixada. Você vai ver aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá dizendo assim, ó. Relevos são formas de relevo. Eu achei umas coisas estranhas, aí eu pensei, será que é falsa? Mas eu vou apostar em verdadeira. Tia, eu só botei verdadeiro por causa que eu associei a imagem ao livro. Exatamente. Porque aqui tá falando que é uma forma mais ou menos plana, ela é irregular. Por quê? Por causa do processo de erosão que ela sofre, né? Então, o que acontece? O processo de erosão foi, vamos dizer assim, deteriorando, né? Foi formando ali as pequenas partículas, os sedimentos e transformando, né, num solo mais compactado. Então, as bordas desse relevo são bem irregulares, certo? Por causa do intenso processo de erosão. Esse processo de erosão se deve por conta das chuvas, por conta do vento, por conta também da ação do calor, né, do resfriamento. Então, você pode perceber aqui nessa página do livro que
Parece que alguém veio com uma faquinha e cortou um pedaço, né? Deixando ela bem íngreme, deixando uma elevação bem alta, bem assim, uma paredinha, né? Essas são as chapadas, né? São elevações bem íngremes. As escarpas, elas vão ter aí umas bordas, né? Lembrando como se fosse um degrauzinho, né? E ela é íngreme também. Então, as chapadas e as escarpas geralmente são formadas aí no solo que é um planalto, né? Por conta justamente da ação muito forte do intemperismo, né? Da erosão nessas regiões, certo? Certo. Ah, vocês estão indo bem. Por mais que vocês tiveram dúvida nessa, vocês saíram muito bem. Muito, 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 muito bom. Agora a gente tem a nossa última questão, né? O último desafio para vocês agora, né? É este daqui, o nosso último desafio de hoje. Pergunta 6. O fundo do mar é bastante irregular. Existe um relevo bastante uniforme abaixo do nível do mar, devido à força das correntes marítimas e das marés, que acabam forçando as elevações submarinas ao seu rebaixamento. Isso é verdadeiro ou falso? Algo de errado não está certo. Algo de errado. Algo de incorreto está correto. É. E o que está incorreto aí? A resposta dela. O que é que está incorreto aí? Então? A mesma resposta dela. O que na opinião de vocês está incorreto? Ela é obviamente falsa. Eu posso explicar. Ela é falsa. Posso explicar aqui? Pode? Primeiro, lá na época dos seminários, vocês lembram que a gente estava estudando sobre a deriva continental e sabe o que tinha nesse conteúdo? Tinha as cadeias meso-oceânicas, que são nada mais nada menos que montanhas submarinas. E além disso, em uma das perguntas anteriores, a tia disse que o Monte Krakatoa, que fica no Havaí, era maior do que o Monte Everest em comprimento, sem contar o nível do mar. Então, se o relevo do oceano fosse uniforme, como é que teria uma montanha mais alta que o Monte Everest? Verdade, boa justificativa. Como advogado, você vai ganhar muito dinheiro na vida, viu? Se você investir na profissão de advogado para ganhar muito dinheiro. Você tem ótimos argumentos. E aí, alguém discorda dessa opinião? Alguém acha que tá certo? É verdadeiro? Eu acho que é falso. Bom, a maioria de vocês está dizendo que é falso, então, é isso? Sim. A questão Então, C da resposta é essa. Então eu vou revelar a resposta, tá? 3, 2, 1. É falsa. Por que é falsa? Porque o mar é mais raso em algumas partes, ele é mais fundo em outras. Isso acontece porque o fundo do mar é irregular, assim como toda a superfície da crosta terrestre, né? Então a gente consegue perceber que essa resposta está aqui, ó, na página 60 do seu livro, né? E aqui você consegue observar nessa imagem a plataforma continental, os taludes continentais, as ilhas oceânicas, as fossas submarinas. Então a gente consegue perceber que o relevo submarino tem diversas irregularidades e cada parte tem uma extensão, cada parte tem um nome, tem uma nomenclatura e tem uma extensão dentro do fundo do mar, certo? Por isso que a gente consegue dizer que toda a parte do relevo, seja continental ou submarino, ele é totalmente irregular. Lembra que eu mostrei para vocês uma imagem da Terra sem água lá na sala de aula? A Terra sem água é totalmente irregular. Era horrível, terra sem água. Parece um maracujá de gaveta seco, né? Pois é. Então, o que vocês acharam do quiz hoje? Gostaram do quiz? Eu gostei. Que bom. Gostei. Vocês se saíram muito bem. Parabéns a todos por esse ótimo desempenho, viu? Pode falar. Tia,